Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade às nossas aulas aí de sociologia. Espero que você tenha assistido a última aula que foi sobre poder e dominação, principalmente baseado nas ideias de Max Weber. É muito importante aquela aula para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos. O que a gente vai falar hoje? Questão do Estado, composição do Estado e papel do Estado. Matéria sensacional, muito importante para não só para conhecimento de nota, de passar na prova, de ter Enem, essas coisas, mas de aprendizado para a vida, né? A gente depois ter segurança na hora de conversar com alguém, saber o que a gente está falando, poder discutir, conversar, se posicionar e até para a internet lá, né? Quiser dar uma tuitada lá e falar algumas coisas, saber do que está falando. É muito importante essa matéria aí. Né? Vamos começar falando o que é o Estado. Muita gente confunde Estado, governo, unidade de federação. Vou tentar explicar isso tudo nessa aula para a gente ficar aí, ó, show de bola, entendendo tudo da matéria. Falando sobre Estado e governo, existe uma diferença entre Estado e governo e muita gente confunde. Só que para começar, eu vou começar falando o seguinte: esse Estado que está aqui é o Estado com letra maiúscula. O Estado com letra maiúscula, ele é diferente do Estado com letra minúscula. E não só na questão de ser substantivo próprio, né? Ou comum, né? Não é bem isso. De ser um nome próprio. Na questão, quando a gente fala de Estado com letra maiúscula, a gente está falando que ele é formado por um conjunto de instituições públicas que organizam e administram o território. Então, todo país ele tem um Estado. Só que um país ele é composto de vários elementos, como, por exemplo, o próprio território, o seu povo, e o Estado é o que vai administrar esse território. Então, todo país é formado por um Estado, Estado com letra maiúscula. Por isso que ele é um conjunto de instituições. Vão fazer parte aí do Estado várias instituições. E o governo é apenas uma das instituições que vão fazer parte desse Estado. O governo, então, está dentro do Estado. Beleza? Então, vão fazer parte, por exemplo, as Forças Armadas, que têm a função de defender esse Estado, defender o nosso território. Fazem parte aí o governo. Então, o governo é uma dessas instituições. O Estado, ele não muda. O Estado, ele está lá presente. As pessoas mudam. As pessoas, vamos dizer que seria o governo. Agora, o Estado não. Exemplo, as Forças Armadas. Elas existem há quanto tempo? Né? E entra soldado, entra tenente, sai tenente. O Exército, as Forças Armadas, elas estão lá presentes. A instituição está lá presente. Tá dando para entender? É a mesma coisa do governo, né? Faz parte do Estado. Então, entra governante, sai governante, a instituição tá lá. O que muda são as pessoas são governo. Então, quando a gente fala de governo, ela é apenas uma dessas instituições que compõem o Estado e ela tem a função de administrar esse Estado nesse momento, nesse período que ela está governando, nesse período que ela está lá fazendo o seu trabalho, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o governo dura 4 anos. Tem país que isso muda, né? Tem país que muda de temporada aí, né? O governo, então, ele é identificado como o grupo político que está administrando o Estado em determinado momento. Então, nesse momento, por exemplo, o governo Bolsonaro, mas daqui 2 anos, né? Pode ser que tenha uma eleição, pode ser não, vai ter uma eleição e pode ser que esse governo mude ou amplie para mais 4 anos. Mas se a gente for olhar para trás, já tiveram outros governos. E mesmo assim, a nossa instituição, né, que é a questão lá do Palácio do Planalto, que é o Congresso, eles continuam. Né? A instituição continua, o que muda são as pessoas são o governo. Então, os governos são transitórios e apresentam diferentes formas, como a gente vai ver no decorrer dessa aula, que variam de um lugar para o outro, enquanto os estados são permanentes. Então, por exemplo, esse grupo político aí, ele está representando o Estado nesse momento.
mas pode ser que daqui a 10 anos, né, com certeza já vai ser outro grupo político. Assim como 10 anos atrás era um outro, mas a instituição continua. Um bom exemplo para a gente entender Estado e governo é pensar aí no nosso colégio, na nossa escola, que eu sei que você está cheio de saudade aí do nosso almirante. A instituição, ela continua, o almirante. Se a gente pensar 20 anos atrás, muitos professores que fazem parte do corpo docente hoje não estavam aí na escola. Eu não estava, nem Geise, nem Bianca, nem Holanda, nem Alina, né? Vários professores não estavam aí há 20, 30 anos atrás na escola, mas a escola já existia. A instituição Almirante Protogem já existia. E pode ser que daqui a 30 anos, 40 anos para frente, nós não estaremos mais. E aí, a instituição vai continuar existindo. Então, a instituição é o Estado. As pessoas como se fossem governo. Claro que nós não somos governo da escola, mas fazemos o papel. Estamos ali nesse período de tempo. Beleza? Muito importante você entender Estado e governo, essa diferença, até mesmo para a gente dar prosseguimento aí nos conteúdos da aula. Beleza? Falando de Estado, né, nós vamos ver agora vários tipos de formas de Estado e algumas formas de governo. Tanto governo quanto Estado nós vamos estar estudando aí durante essa aula e algumas composições do Estado. Forma de Estado se refere à maneira pelo qual o poder está territorialmente repartido. Eu vou dar um exemplo. Tem a forma de organização desse Estado nosso, beleza? E isso vai mudar de país para país, cada um vai ter um tipo de organização. Um exemplo, o Estado ele pode ser um Estado unitário, que é aquele que tem apenas um poder central, sem ser dividido em unidades federativas. O que é isso? Um exemplo é o Uruguai. O Uruguai, ele é dividido, né? Ele não é dividido em estados, vamos dizer assim, em unidades de federação. O Uruguai, todo ele, né, é uma coisa só. Não tem, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas. Ele é um poder central só. Então você não tem os governos estaduais, vamos dizer assim. Você tem o poder federal, o presidente, ele comanda tudo. Então não tem essa coisa de um estado ter um tipo de legislação, outro estado ter outro tipo de legislação. Que como acontece nos estados federados, e agora vocês vão entender melhor. Os estados federados constituem então um sistema de federação. Daí o nome unidade federativa, que é uma unidade da federação. Esse exemplo a gente pode citar o Brasil. O Brasil é um estado federado. O poder central ele conta com várias unidades federadas, então daí o nome unidade de federação. Você já deve ter preenchido algum questionário, né? Alguma coisa que perguntou o nome da sua cidade e do lado estava o F. Aí você botou lá o município, 2 barras, o F, unidade de federação nosso, Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é apenas uma unidade dessa nossa grande federação aqui, que é o Brasil. Beleza? Uma unidade. No Brasil, nós temos 27 unidades de federação, né? 26 estados, mas o Distrito Federal que também conta com uma unidade de federação. Aí, o que acontece? Todos esses estados seguem uma Constituição Federal, que é maior. Nenhum estado pode fazer alguma lei que vai de contra essa Constituição. Então, a gente tem uma lei maior no Brasil, que é a Constituição, né? Os estados eles têm uma certa autonomia, então, porém, tendo certa autonomia para fazer suas próprias leis. Então, desde que não seja contraditórias à Constituição, que eu acabei de dizer. Então, por exemplo, o nosso governador, no caso agora, o Wilson Witzel, ele pode fazer uma lei, ele governa o estado do Rio. Mas essa lei não pode ser maior do que a Constituição Federal, não pode contradizer a Constituição Federal. Beleza? Porque nós somos unidades, temos pequenas unidades, com certas autonomias, mas não maior que o poder federal. Então, vamos pegar o exemplo aí, agora a gente está vivendo essa parada aí de coronavírus, e agora cada estado está tendo uma certa autonomia para tratar da pandemia. Então, principalmente nessa questão da flexibilização. O estado de São Paulo vai e flexibiliza, libera bares. Já tem outros estados que não liberou, está fechado. E aí cada estado vai fazendo ali seu controle, porque eles têm uma certa autonomia. Beleza? Alguns estados já liberaram volta às aulas, outros estados não. Outros estados querem liberar academia, outros não. Então isso depende.
tem certa autonomia aí, isso no Estado federativo, né? Num Estado que é federado. Brasil é, Estados Unidos é, lá no Uruguai não tem isso, é uma lei só, então o presidente ele acaba comandando todos os lugares do país, até porque o país Uruguai ele é bem menor, o seu território, do que o Brasil, nos Estados Unidos, né? E você tem essas diferenças regionais. E ainda tem os estados confederados, que são aqueles que têm unidades federativas, só que a autonomia é maior que os estados federados. Nós temos um grande exemplo de um estado confederado, que é o Reino Unido, que é um país e que é dividido aí em 4 grandes estados, 4 grandes, na verdade, unidades de federação. E aí nós temos, por exemplo, a Escócia, temos aí a Inglaterra, temos aqui o País de Gales e temos a Irlanda do Norte. Muitas vezes confundidos até como países, não são países, tá? São nações, pertencem a um único país, que é, no caso, o Reino Unido, mas eles têm autonomias bem próprias, inclusive alguns disputam algumas competições esportivas, como a Copa do Mundo, por exemplo, independentes, né, devido a essa autonomia. Mas politicamente todos eles estão atrelados ao parlamento britânico lá do Reino Unido, beleza? Então quando a gente teve nos últimos anos aí a grande discussão sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, saiu o bonde todo aí. Saiu a Escócia, saiu a Inglaterra, porque todos eles fazem parte do mesmo país. Beleza? Até aí tranquilo? Então a gente acabou de falar de formas de Estado. E agora vamos falar sobre regime político. Regime político é bem tranquilo, é mais fácil da gente entender, que é o conjunto de instituições políticas por meio das quais o Estado se organiza, a maneira de exercer o seu poder sobre a sociedade. Por isso que é muito importante você assistir a aula sobre poder e entender o que é poder e dominação, que a gente viu na última aula, que é a forma de controle das pessoas, como que você quer que as pessoas elas te respondam, né? Obedeçam a sua ordem, tá na questão da obediência. E aí nós temos 2 tipos aí de regime político, beleza? Que é a questão do poder. A gente pode falar aí de um regime democrático, que é um regime cuja origem tem no poder, que vem do poder do povo, né? O povo tem o poder. Trata-se de uma organização social que tem como base a livre escolha de seus governantes pelos cidadãos através de eleições diretas ou indiretas. Então a democracia ela é algo muito maior. A gente gastaria aqui uma aula falando de democracia. No outro bimestre, basicamente, a gente vai falar mais sobre a democracia e falar mais um pouco sobre as suas características. Mas o importante aqui é que você entender que um Estado democrático, o povo escolhe seus governantes. Que não é no caso aqui o nosso Brasil, né? A gente escolhe os nossos governantes, a gente tem o poder através do voto. A gente vai ver na próxima aula a formação do Estado brasileiro, que nem sempre foi assim, né? Você já deve ter estudado essa história também, né? Novidade, mas é interessante a gente dar uma revisada nessas questões. Mas atualmente nós temos um país, um Estado democrático, onde nós escolhemos aí os nossos governantes. Se a gente estiver insatisfeito, nossa forma de luta, né, é na urna, é votar contra votar em outro candidato que seja diferente daquele que a gente não está gostando. Esse é um país democrático. Existe um regime que é o autoritário. O autoritário ele é muito diferente, porque ele tem a centralização do poder em um único partido, diferente da democracia. No Brasil nós temos vários partidos políticos. Partido político é uma aula aí que a gente vai dar aí nas últimas aulas aí desse bimestre, bem interessante também, muito legal. Falei que esse bimestre é bem maneiro. Então a gente vai entender a função de partido, questão da ideologia de partido, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas entender que na democracia aqui no Brasil nós temos vários partidos políticos, né? A gente pode citar aí PT, PSDB, PMDB e vários. Enquanto que no regime autoritário você tem um, né? Por exemplo, na China você tem um partido só o Partido Comunista. Então, você tem direito de escolha, vai ser sempre aquele governante ali, aquele político daquele país que vai estar governando aquele país. Então não tem muito, né, o poder de escolha. E acontece que eles têm autoridade, um governo autoritário, eles têm
praticamente, né, autoridade absoluta aí sobre as decisões. É uma coisa assim, ditadura, né, ditatorial. E aí, quase sempre esses governos autoritários levam a problemas, como violação de liberdades individuais, você não poder fazer o que você quer, você ser regido ali por leis muito duras e muitas vezes proibição do seu direito de ir e vir, a questão do problema da liberdade de expressão e até mesmo uma política de perseguição a quem é contra o regime. Isso acontece em muitos países ainda em pleno século XXI no qual nós estamos vivendo. Um grande exemplo é a questão aí do Kim Jong-un, né, o presidente da Coreia do Norte, é um ditador e tem tanta coisa absurda na Coreia do Norte, vista do nosso ponto de vista, né, já que vivemos em uma democracia, muitas vezes com liberdade pra caramba, e às vezes a gente só vai valorizar isso quando a gente passa a olhar para a Coreia do Norte e ver quantas coisas que a gente faz aqui que é normal e que não são lá. Como entrar na internet, entrar no WhatsApp, entrar no Facebook, postar fotinha no Instagram, falar mal do governo lá no Twitter. E na Coreia do Norte não se pode nada disso, a internet é controlada, mulher, né, não pode usar biquíni na praia, homem tem um tipo certo de cortar cabelo e várias outras restrições que tem na Coreia do Norte. Eu estou dando exemplo da Coreia do Norte, mas tem vários outros países aí com ditaduras também ainda. Beleza? Um grande exemplo próximo da gente aqui, não é uma ditadura tão sinistra assim como na Coreia do Norte, mas na Venezuela, né? O Nicolás Maduro, ele ainda impõe aí uma grande autoridade em cima da sua população. Então vivemos uma democracia e temos que zelar pela democracia. Nesse período aí que se vê tanta gente indo para a rua, clamando por regime militar, volta da ditadura, é uma coisa absurda, porque como que você vai abrir mão da sua liberdade pedindo que ditadura venha tirar seus direitos? É meio que uma coisa totalmente fora de lógica o que a gente acaba vendo aí na internet, hoje em dia, né, na TV. Pessoas que, ao invés de comemorarem a democracia, que foi conquistada com muita luta, pedir a volta da ditadura. Coisas que não se deve pensar hoje em dia. Beleza? Então, dando continuidade à nossa aula, antes da gente ver as outras matérias, né, as outras partes, que são muito importantes, vamos entender aqui a diferença de chefe de Estado e chefe de governo, para quando a gente entrar ali nas formas de governo, sistema de governo, a gente já ter isso na cabeça para a gente não confundir as bolas. Beleza? Chefe de Estado e chefe de governo. No nosso caso, no Brasil, muitas vezes não vai ser tão fácil da gente diferenciar, porque no Brasil a gente não vê muita diferença. É uma mesma pessoa que faz o papel de chefe de Estado e chefe de governo. Mas em outros países são pessoas diferentes e esses papéis eles ficam mais destacados. E aí eu vou mostrar para vocês. O chefe de Estado, o principal papel dele, né, é quase que mais externo ao país. Ele é quase que um representante do Estado fora desse país. Ele tem um papel mais diplomático, um papel mais de representativo, beleza? Então, o chefe de Estado ele não possui grandes poderes políticos, nem numa república, nem numa monarquia. Nós vamos falar diferença de república e monarquia mais para frente, ainda nessa aula. Mas ele não possui grandes poderes, nem sendo nenhum dos dois, nem numa república, nem na monarquia. No primeiro caso, numa república, o chefe de Estado ele pode ser eleito ou nomeado, né? E no segundo caso, dentro de uma monarquia, o chefe de Estado, o cargo é hereditário, vai passando de famílias para família. Então, geralmente é o rei ali, né? Ou a rainha. No caso, por exemplo, da Inglaterra, lá do Reino Unido, tem a rainha Elizabeth. Ela é a chefe de Estado e hereditária. E vai ficando, né? Nas duas formas de parlamentarismo, tanto na monarquia quanto na república, o chefe de Estado é apenas um representante que cuida das questões diplomáticas, como eu estava dizendo, com outros países. E às vezes age como moderador nas relações partidárias. Então, ele é quase que um representante do Estado fora. É mais um papel, vamos dizer assim, simbólico, muitas vezes. Então, não vai ter
uma importância tão grande internamente como o chefe de governo. O chefe de governo não, né? Cabe a ele a liderança e a formulação de políticas públicas, econômicas e sociais, a manutenção do funcionamento do poder executivo e legislativo e diálogo entre os partidos. É o chefe de governo que você vê mais em ação dentro de um país, porque é ele que vai cuidar internamente das políticas de um país. Ele é a figura principal ali dentro de um país, é ele que comanda. Então, só que dentro de cada tipo de governo ou sistema de governo, vai mudar o papel. No Brasil, por exemplo, o presidente ele faz o papel dos dois. Ele faz o papel de chefe de Estado e chefe de governo. Então, um exemplo, o Bolsonaro ele comanda aqui dentro do Brasil, né? Ele é o presidente do Brasil, mas quando tem reuniões fora do Brasil, é ele mesmo que vai. Ele que vai fazer essas visitas a outros países. Ele visita os Estados Unidos, ele visita lá a China. Ele vai como chefe de Estado também. Deu para entender? Agora, tem outros países não, que o chefe de governo é uma pessoa, ele vai cuidar das relações internas dentro de um país, e o chefe de Estado não, é ele que vai viajar, é ele que vai fazer essas relações diplomáticas, é ele que vai receber os chefes de Estado de outros países quando vem visitar o nosso país. No caso aqui é o Bolsonaro mesmo, né? Porque ele faz o papel dos dois, que recebe os chefes de Estado dos outros países quando vem para cá para o Brasil. Sabendo essa diferença de chefe de Estado e chefe de governo, a gente vai dar continuidade aí para entender outras formas aí de composição do nosso Estado. Beleza? Então a gente vai ter agora os sistemas de governo. E para entender o sistema de governo é importante estar na cabeça ali essa diferença de chefe de Estado e chefe de governo. O sistema de governo é a forma como o poder político de um país é dividido e exercido. Basicamente, sistemas variam de acordo com a relação e distribuição de função entre os poderes. Isso aqui é muito tranquilo, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o parlamentarismo, que é um sistema de governo utilizado tanto por repúblicas quanto monarquias. Ainda vamos falar sobre a diferença de monarquia e república, mas o parlamentarismo, ele, então, entendendo agora como que funciona o parlamentarismo, nós vamos entender isso dentro da monarquia e república que a gente vai falar mais para frente. O parlamentarismo, né, o chefe de Estado e o chefe de governo que a gente acabou de ver, não são representados pela mesma pessoa. Então são pessoas diferentes. Cada uma delas tem funções distintas para o país. Dessa forma, o rei ou presidente, dentro do parlamentarismo, não tem grandes responsabilidades políticas e a função administrativa fica a cargo do parlamento. Então, dentro do parlamentarismo, por exemplo, o presidente ou o rei, ele é o chefe de Estado. Beleza? E o chefe de governo, muitas vezes ele está dentro ali do parlamento e ele vai receber alguns títulos, como, por exemplo, o primeiro-ministro, ou o chanceler, ou o premier. São títulos, né, desse chefe de governo dentro de um parlamentarismo. Os parlamentares, eles são eleitos pelo povo. Ele nomeia, o parlamento que vai nomear o primeiro-ministro como chefe de governo, como eu estava dizendo. O premier, o chanceler. O primeiro-ministro, por sua vez, indica conselheiros e secretários. Então, dentro do parlamento, você vota nos parlamentares. É como se no Brasil você votasse nos deputados. Isso até acontece de certa forma no Brasil, tá? Vamos pensar aqui, só para vocês entenderem. No Brasil, a gente vota nos deputados federais. Né? Cada um vota nos deputados. Depois, esses próprios deputados, entre eles elegem o chefe do Congresso, por exemplo, o chefe da Câmara de Deputados, que no nosso caso hoje é o Rodrigo Maia. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Só que ele não é um chefe de governo. Aqui no Brasil não existe, né? Nós não vivemos um sistema parlamentar. Nós temos o parlamento, mas ele tem uma outra função dentro da República, que é o nosso caso, né? Dentro do sistema presidencialista, que é o nosso caso. O parlamentarismo, né, nesse governo, ele tem uma outra função. Então, vamos pegar o exemplo aqui da Inglaterra, né, do Reino Unido. Lá é um sistema parlamentar. Então, as pessoas votam no parlamento, compõem esse parlamento, e o próprio parlamento escolhe quem vai ser o chefe de governo. Beleza? Isso acontece também em outros países. Então, não é a população que vai votar no chefe de governo, ele é escolhido pelo parlamento,
as pessoas só votam no parlamento. É diferente do presidencialismo, o sistema no qual nós vivemos. Existe uma nítida separação entre os poderes executivos e o legislativo, né? E além disso, o chefe de governo e o chefe de Estado são a mesma pessoa, é o que eu estava dizendo, no nosso caso, o presidente Bolsonaro. Ele é o chefe de governo e nós votamos nele, né? Nós elegemos aí o presidente, na figura do presidente. E nós também elegemos o nosso parlamento. E então, o nosso chefe de governo, que é o Bolsonaro, nessa situação, ele não foi eleito pelo parlamento. Ele foi eleito também pelo povo. Assim como o parlamento também foi eleito pelo povo. E os dois trabalham juntos. No final aí também desse bimestre, a gente vai estudar como funciona o sistema político brasileiro. É muito importante que você entenda, para saber cobrar, saber em quem votar, saber a função de cada um. Tem que saber, isso é muito importante, tá? Mas só para a gente entender aqui como que funciona o nosso sistema presidencialismo, o presidente, apesar de ser o sistema presidencialista, ele não tem poder absoluto. Ele não é, principalmente dentro de uma democracia, ele não é aqui um ditador. Ele não tem poder absoluto. Ele está aí vivendo, né, sobre fiscalização e sobre o parlamento, no nosso caso legislativo, que tem também o poder. Então, os dois estão atrelados. Ninguém faz nada se um não quiser. Se o parlamento fizer uma lei e o Bolsonaro, o presidente, não aprovar, ela não é sancionada. Se o Bolsonaro fizer uma lei lá e o parlamento também não aprovar, ele também não faz. Então, as duas coisas estão meio que amarradas. Beleza? Diferente do parlamento ali que vive o sistema parlamentar, que ele tem uma autonomia maior, já que o parlamento não precisa ter aí um chefe, né, que é diferente, um outro poder para poder executar. O primeiro-ministro, ele faz parte lá do parlamento e eles que decidem lá. Beleza? Vamos falar de forma de governo então. Então, forma de governo é a instituição do poder na sociedade, relação entre governantes e governados. Aqui nós vamos falar da diferença de uma monarquia para uma república. A monarquia é caracterizada então pela hereditariedade, ou seja, o poder vai passando de família para família, de pai para filho, formando aí dinastias. Isso é a família que tem poder por várias gerações, ficam aí, né, 40 anos, 50 anos, e o poder vai passando, então a população não escolhe aí o seu governante, muitas vezes, né? Só que existem vários tipos também de monarquias, vamos ver isso. Não é toda monarquia que é aquele poder absoluto do rei, não tem isso, tá? Depende da monarquia. A monarquia não é um poder que ficou nos livros de história. Tem muitos países hoje que vivem sobre monarquia, que tem rei, e muitas vezes você nem sabe disso, tá? E vamos falar aqui. Por exemplo, né, o Reino Unido, como eu já disse, que tem a rainha lá, a Rainha Elizabeth, ela é a rainha do Reino Unido. Nesses regimes, né, na monarquia, é muito comum o monarca ir governar por período de vários anos, até décadas, como eu disse. A maior parte das monarquias atuais, contudo, é constitucional. Como assim? O exercício do poder, figurado aí pelo rei ou pela rainha, tem sido cada vez mais limitado por sistemas parlamentares representativos. Como eu disse para vocês, tem vários tipos de monarquia. E não é aquela figura que a gente conhece do rei que manda e todo mundo lá aclamando o rei. Às vezes não tem mais disso. Às vezes é um poder, assim, como ficou historicamente, né? Muitas vezes é uma questão mais histórica, de preservar a sua história. E o poder, o rei, no caso, não tem esse poder absoluto, tá? Então nós temos aí o exemplo de monarquias, né? Da rainha Elizabeth, lá do Reino Unido, e temos aí o Tengku Abdullah, que é o rei da Malásia. A Malásia também com monarquia. Então, para entender a relação dentro de uma monarquia, tem que entender os tipos de monarquias que existem. Como eu disse, geralmente a gente tem a ideia que monarquia é aquela questão ali de poder, de mandar, né? Só tem um tipo de monarquia, mas não tem vários tipos de monarquia. Temos a monarquia parlamentarista. E essa aqui é a monarquia mais tranquila, vamos dizer assim. Que ela tem ali o monarca, tem o rei ou a rainha, mas tem o parlamento. E aí o rei, ele meio que perde a sua função dentro. Ele não comanda muito. Ele, muitas vezes, é o chefe de Estado.
E o chefe de governo, que vai comandar o país, ele está lá dentro do parlamento. E é isso que acontece na Inglaterra e em vários outros países. Então consiste em que o soberano, né, do país é o chefe de Estado, ele é ali o monarca, né? E o primeiro-ministro ele vai ser o chefe de governo. E o primeiro-ministro ele está lá no parlamentarismo, como eu disse, né? E aí você tem, por exemplo, a Elizabeth, e ela é a monarca aí, né, do Reino Unido. E você tem, por exemplo, o Filipe VI, que é o monarca, ele é o chefe de Estado aí da Espanha. Ou seja, muitas vezes nem sabia, né, que a Espanha ainda é uma monarquia, e é. E então eles são chefes de Estado, eles meio que representam o país fora, né, são uma relação diplomática. E não tem um poder muito absoluto de comandar as políticas internas do país. Ficam na carga aí dos primeiros ministros, que são eleitos aí pelo parlamento, beleza? Mas tem outras monarquias, como por exemplo a monarquia absoluta. Essa monarquia absoluta, né, o rei concentra todos os poderes, ele que legisla, ele que executa as leis, e ele que julga ali, ele que faz tudo, né? Então você tem um exemplo aí do rei da Arábia Saudita, esse aqui é basicamente um ditador, né? Ele é o rei, ele manda, uma monarquia totalmente absoluta. O Salman bin, aí não vou nem falar o resto do nome dele, né, que é árabe. E tem a monarquia eletiva. Aqui é a monarquia eletiva, ou seja, a escolha do monarca não é pela hereditariedade, ele não vai ficando a vida inteira, e ele é escolhido aí por uma eleição entre famílias ou um colegiado. Um exemplo é o Vaticano, né, que temos aí o Papa, que é o chefe da Igreja Católica, mas ele também é, vamos dizer assim, o rei, o governante, né, do caso Vaticano, que é um Estado independente. Apesar de estar lá dentro da Itália, dentro de Roma, o Vaticano tem suas próprias leis, tem seu próprio governo, que é comandado pelo Papa, aí, né? No caso, é o Papa Francisco, que é o atual. E ele foi eleito por um colegiado, ou seja, vários cardeais que se reúnem para decidir quem vai ser. Não é o povo, né, do Vaticano, e sim ali um colegiado. E ele tem o papel ali de governar também ali Vaticano, beleza? Vamos falar então de república, que é o nosso caso onde nós vivemos. Nós não somos um país de monarquia, apesar de, na nossa história, já termos vivido a questão da monarquia, né? Dom João VI foi o nosso primeiro rei, que era rei de Portugal, vem para o Brasil, não é isso? O Brasil, colônia, aí era uma monarquia. Mas vivemos uma república, principalmente aí, né, a partir de 1889, quando você tem a proclamação da república. O que é a república? É um regime de governo onde o chefe de Estado e o chefe de governo são escolhidos através de eleições diretas e indiretas. Então a gente vai ter vários tipos de república. Eu vou falar das eleições diretas e indiretas daqui a pouco. O que é? República presidencialista, que é a nossa, né? Vivemos em um regime onde nós temos aí um presidente. O chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa e podem ser eleitos tanto de maneira direta ou indireta. Então, no nosso caso, Brasil, Argentina e vários outros países, nós temos uma república presidencialista de voto direto. A gente vai na urna e vota no presidente, no nosso caso aqui o Bolsonaro. É diferente de uma república que ela é presidencialista, mas o voto é indireto, como por exemplo nos Estados Unidos. Eu vou, na última aula também, tentar explicar essas diferenças nas eleições do Brasil e nas eleições dos Estados Unidos, que até está se aproximando. As eleições dos Estados Unidos, ela tem uma configuração totalmente diferente da nossa. Ela tem uma duração maior, a questão política. No Brasil está cada vez menor, estão diminuindo aí os prazos da propaganda política, da campanha. Geralmente é uma coisa muito rápida agora, né? As eleições são em outubro, esse ano não vai ser por causa aí da pandemia, mas geralmente a eleição é em outubro. Então você começa aí agosto, setembro aí de campanha política para já ter a eleição em outubro. Nos Estados Unidos essa configuração dura aí quase que um ano, né? Dos governantes fazerem aí as suas campanhas.
E diferente do Brasil, as pessoas não votam diretamente no presidente. Elas elegem um colegiado e esse colegiado é que vai escolher o presidente. E é um pouco confuso aí o sistema político dos Estados Unidos, que muitas vezes a vontade do povo, da maioria, ela não se traduz aí na eleição do presidente. É um pouco confuso, por isso que eu vou explicar isso numa aula separada para a gente ter um prazo maior para entender isso aí. Beleza? Agora vamos falar aí da República Semipresidencialista. Aqui é um pouco diferente, então, da República Presidencialista, do qual a gente acabou de dizer, né? No caso ali, o Brasil, que vive uma república presidencialista. Aqui você tem uma república que tem a participação do presidente, que ele é o chefe de governo e o chefe de Estado, mas você vai ter também aqui a participação de um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro ele é escolhido aí pelo presidente. Esse primeiro-ministro ele vai atuar aí como um locutor dos interesses do seu partido, no qual ele faz parte, do presidente lá rumo ao legislativo, lá no Congresso. Em caso de crise, olha aí, o primeiro-ministro ele pode ser demitido pelo Congresso ou demitido pelo próprio presidente. Uma doideira, né? Um exemplo disso é a França, que tem o seu presidente, que é o chefe de Estado, chefe de governo, Emmanuel Macron, e você tem o primeiro-ministro, que é o Edouard Philippe, que é o primeiro-ministro que foi escolhido aí pelo Macron. Eles dois vão trabalhar juntos aí, só que o Edouard Philippe, ele basicamente subordinado aí ao Macron, podendo até ser demitido. Num governo como o nosso, presidencialista, não tem como você demitir ninguém, né? Demitir um deputado, demitir um presidente. Até tem a questão do impeachment ou da cassação de mandato. Vou falar isso melhor lá na última aula, explicando o sistema brasileiro, mas ele tem que ter cometido algum crime para ser expulso ou mandado embora. Beleza? Vamos falar de uma república parlamentarista, então, onde o chefe de Estado é o presidente, eleito por voto popular, mas não tem poderes efetivos. Sua atuação se resume a casos de crise, exerce o poder como representante no país e no exterior, que é essa questão do chefe do Estado que eu já estava dizendo, né? Por sua vez, o chefe de governo, ele é o primeiro-ministro, que é eleito durante as eleições legislativas. Geralmente, o primeiro-ministro é o deputado que cabeçou a lista de candidatos para o país para o partido mais votado aí, né? Um exemplo de país que tem uma república parlamentarista é a Alemanha, beleza? Então, por exemplo, você tem aí o presidente da Alemanha, que é o Frank Steinmeier, né? No qual ele foi eleito. Muitas vezes, no caso aí da Alemanha, ele foi eleito pelo próprio parlamento, mas em algumas repúblicas parlamentaristas o presidente é eleito pelo povo. Mas ele é o chefe de Estado, ele não tem muitos poderes, tanto é que a gente nem conhece muito o Frank, né, que é o presidente da Alemanha. Em si a gente conhece mais a Angela Merkel, que é muito mais famosa do que ele, tem muito mais atitudes porque ela é a primeira-ministra, então é ela que tem aí o seu maior poderio, ela que manda mais na Alemanha, vamos dizer assim, né? Então, para vocês verem que existem vários tipos de formações aí de poder, isso muda de país para país, muda de situações, né? A gente não vai ficar focando muito nisso, mas é muito importante você saber para não poder passar vergonha aí, né? Conversar besteira aí com as outras pessoas e ter opiniões erradas, opiniões, né, que não são verdadeiras. Para fechar aí esse assunto, vamos então fazer um grande resumão aí do que a gente viu na aula. Então a gente falou da forma de governo então que pode ser monarquia ou uma república, um país, ele pode ser monarquia ou república. Forma de Estado, então é a organização dele, que pode ser unitário, lá como o Uruguai, federação, no caso do Brasil, ou uma confederação, no caso do Reino Unido. Forma de poder, então, né, que é o regime político, ele pode ser um regime autoritário, pode ser uma democracia. E o sistema de governo, que pode ser parlamentarista ou presidencialista. E o Brasil? Onde que ele entra nesse meio todo aí, né? Então começa com o próprio nome do Brasil. Qual que é o nome do Brasil? República Federativa do Brasil. República porque a gente é uma república, federativa porque é um estado federado, né? E o Brasil que tem o nome aí originado aí do pau-brasil, que foi o primeiro grande
riqueza econômica aí que os portugueses exploraram no Brasil. Nossa forma de governo, então, república, forma de Estado, nossa federação, nossa forma de poder é uma democracia, e o nosso sistema de governo, então, é o presidencialismo. Agora, você pode, então, ter várias configurações aqui. Você pode ser uma monarquia e ter um Estado federado. Você pode ser uma monarquia autoritária ou você pode ter uma monarquia de democracia. Você pode ser uma monarquia parlamentarista, beleza? Você pode ser uma república e ser uma república autoritária ou uma república democrática. E você pode ser uma república parlamentar ou você pode ser uma república presidencialista. Beleza? Então, muda aí as configurações de cada tipo aí de país. No nosso caso, então, no Brasil, ó, como a gente diz, a gente é uma república, somos aqui uma federação, somos uma democracia e somos aqui o regime, um sistema presidencialista. Show de bola? Para já quase finalizar a nossa aula, vamos falar aí do papel do Estado, então, que a gente falou tanto de organização. Vimos lá no início da aula que Estado é aquelas instituições que são fixas. Qual que é o papel do Estado? Aqui é uma discussão que dá para fazer uma aula inteira para discutir o papel do Estado. Isso aqui dá uma discussão longa. Tem muita gente que é muito a favor da presença do Estado e tem gente que é muito contra a presença do Estado. Isso vai de ideologia, isso vai da forma de encarar. Beleza? O que é certo e o que é errado? Depende. O mais importante aqui no nosso caso é a gente ter o respeito pela opinião, entender, discutir, e porque não tem certo e errado não, tá? Depende do ponto de vista das pessoas. Juridicamente, o papel do Estado, olha só, é garantir segurança, saúde e educação do seu povo. Muito maneiro. Segurança como? Policiais, forças armadas, né? Saúde garantindo hospitais, e educação garantindo as escolas, ensino, escola pública, né? Que a gente tem de ensino básico, igual a gente tem, e faculdades públicas, viabilizando que a sociedade se mantenha em ordem. Essa tese é defendida por vários e reforçada na teoria que o Estado deve exercer o seu poder em todos os setores. Então essa é a grande ideia. Só que, entretanto, há uma parte da população que defende que a influência do Estado deve ser reduzida, que aí a ideia do Estado mínimo, ou seja, o Estado intervir muito pouco na vida das pessoas e até mesmo não existir. Existe aí, por exemplo, o anarquismo que defende que não deveria existir Estado, não deveria existir nada, e até mesmo o comunismo que defende, né, lá no final, não confunda comunismo com socialismo. O socialismo ele já entende que tudo deve ser do Estado, por isso que há um confronto muito grande entre capitalistas e socialistas, muitas vezes entre direita e esquerda. A gente vai ver isso também quando a gente for falar de partido político, partido de direita e esquerda, um pouco dessa diferença. E existe então, por exemplo, os socialistas que defendem que tudo deve ser do Estado, enquanto que os capitalistas, mais ou menos, defendem que, na verdade, o Estado não deve participar de nada. E eu vou explicar o melhor. Essa ideia que o Estado não deve participar de nada, ou ter uma redução muito grande na vida das pessoas, elas estão atreladas a uma teoria, né? Uma ideia que é chamada de neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Né? O neoliberalismo ele se divide em dois políticos, né? Que é uma origem, foi originada aí através do liberalismo, que veio lá de John Locke, né? Mas mais recentemente o neoliberalismo ele foi expandido aí pelo modelo keynesianista, principalmente a partir da década de 1970. E a principal ideia, então, do neoliberalismo, principalmente o econômico, já que o liberalismo ele era dividido em liberalismo político e econômico, que vamos falar basicamente do liberalismo econômico, porque a principal ideia aqui é defender a não interferência, então, desse Estado na economia. E, então eles defendem que basicamente o Estado, né, o governo não interfira na economia, e daí eles têm algumas características, como por exemplo que a economia deve ser guiada por forças do mercado para garantir um desenvolvimento econômico. Então, na verdade, eles defendem que o Estado não deve interferir em nada na economia, que sim, a economia própria possa se autorregular. Como assim, Hermes? Basicamente é a lei da oferta e procura. Se tem, ou
basicamente na lei da concorrência. Se você tem 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, elas vão ter concorrência entre elas, e aí o preço, né, vai ser mais justo, porque para aumentar o meu preço eu vou ter que disponibilizar de um serviço melhor. Eu não vou poder aumentar meu preço com serviço ruim, porque eu tenho concorrência e o cliente ele muda de serviço. E a questão da oferta e procura, né? Se eu tenho muita demanda e pouca oferta, muita procura e pouca oferta, o preço sobe. E se eu tenho muita oferta e pouca procura, o preço cai. Então, para os neoliberalistas, o mercado próprio se regula. Agora, então, o Estado não deveria interferir nisso. Já os socialistas não defendem que o Estado deve interferir na economia, deve interferir em tudo. E ontem, por exemplo, né, nós tivemos aí, essa semana, a votação no Senado, onde os senadores votaram interferindo em taxas de banco privado. Isso não é uma política neoliberal, já que quando o governo ele faz algumas leis que interferem na vida econômica de um país. Então, os neoliberalistas, né, defendem que o Estado não deva interferir nessas coisas, que o Estado deve interferir em educação, saúde e segurança. Mas tem neoliberalista tão sinistro aí, né, que vai defender aí a privatização de empresas, que defendem até que alguns setores da economia, como por exemplo a educação, seja privatizado. Então, aí que há um confronto muito grande entre ideias, né? Porque se a gente fala que o papel do Estado é oferecer educação, como você vai privatizar, né? Então, só que é uma discussão muito ampla, né? Porque as pessoas vão falar assim, pô, mas o que é privado é melhor. E aí a gente pode muitas vezes falar, pô, de fato, sei lá, o colégio privado é melhor, o colégio particular é melhor, né? Recebe mais investimentos, o hospital privado é melhor. Só que esse melhor não quer dizer que é melhor para todos, né? Porque quem é que vai ter acesso ao colégio público, ou colégio particular, ou hospital particular? É quem tem dinheiro. Então você acaba meio que selecionando aí as pessoas. Então é uma grande discussão entre o que é bom e o que é ruim. Geralmente, então, quem tem dinheiro, né, as pessoas mais ricas, defendem mais o neoliberalismo, que tudo seja particular, exatamente porque tem acesso e realmente o serviço de fato é melhor. Isso a gente pode comprovar com algumas estradas aí também, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, onde o Estado muitas vezes não cumpre com a sua função e deixa as estradas muito esburacadas. E já a estrada que ela é privatizada, você paga pedágio, ela é melhor. A estrada é melhor, mas você paga o pedágio. Então é um confronto de ideia. Então tem muita gente que defende que o Estado que deve fazer tudo, e tem muita gente que o Estado não deva participar em nada, principalmente na vida econômica. E daí a diferença do neoliberalismo, né? O neoliberalismo também defende a abertura de entrada para empresas multinacionais. A gente já viu isso lá em geografia. Isso aconteceu com a industrialização, principalmente quando Juscelino Kubitschek ele abre a economia para as empresas estrangeiras, principalmente os montadores de carro. Era uma política neoliberal. Implementação de políticas contra o protecionismo econômico, né, diminuindo aí taxas alfandegárias. Isso também é muito debatido quando países impõem altas taxas para dificultar aí, políticas, né, produtos de outros países. Estamos vivendo aí um momento onde o Donald Trump está meio que bloqueando a entrada do TikTok, né, esse aplicativo que vocês gostam de utilizar lá nos Estados Unidos. Então, muita gente defende que isso também é uma política anti-neoliberal, porque tem que haver a livre circulação, ninguém pode impedir. É uma doideira isso, né? Então, é uma questão ampla aí de discussão. Então, só para fechar a nossa aula aqui, eu entender que o principal papel do Estado mesmo, né, do governo, não só do governo, fala de Estado, por que é diferente? Porque o governo muda, mas mudando, mesmo que mude o governo, todos os governantes têm que ter esse mesmo compromisso, eles não podem modificar essa ideia, porque é um programa de Estado, ele não é variável, que é de promover saúde, educação e segurança. E eu acho que a principal ideia nessa questão de público-privado
Não é ser extremista, de achar que tudo deve ser público ou que nem tudo pode ser privado. A gente pode conviver com os dois, né? Com a presença do Estado e com a presença do privado. Então é interessante, né, que no entanto é preciso estabelecer aí parcerias com a iniciativa privada, possibilitando acesso e oportunidade para todo mundo. Acho que a grande ideia é essa, é entender que todo mundo tem que ter direito à saúde, educação e segurança. Que se você privatizar toda a educação, vai ter gente que não vai ter condições. Se você privatizar toda a saúde, vai ter gente que não vai ter condições. Mas também não sei se deixar tudo nas mãos do governo, se a gente vai ter os melhores serviços. Então é uma discussão ampla, é uma questão assim que não é certa e errada, é uma questão para você pensar. Eu acho que a aula de sociologia ela é muito cativante porque te faz pensar, te faz refletir. Nós vimos aí vários sistemas de governo, várias formas de governo, tipos de Estado, e é importante a gente pensar nesse papel do Estado, né? Então tem vários tipos de Estado, vários tipos de governo, mas todos eles basicamente focados aí no mesmo ideal aí, que é de promover serviços essenciais para a população. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido essa aula aí, uma aula bem interessante, bem maneira. E a gente se vê na próxima aula, continuando aí falando aí, vamos falar dos sistemas políticos, do Estado brasileiro, para a gente dar uma entendida aí como que funciona isso tudo aí. Show, galera? Aquele abraço, aquele beijo, ó, e até a próxima aula aí, beleza?